Bom, dando continuidade, a gente vai agora avançar então. Vamos aqui adentrar a seção 2.4, que é trabalho e energia Fazer o 2.7. eletrostática. Muito bem. Suponha que você uma configuração estacionária de cargas, tá certo? E que você queira movimentar uma carga de teste Q de um ponto A até um ponto B. Ok? Então você tem uma distribuição de cargas aqui e eu quero pegar uma dessas cargas que estão aqui e levar ela de um ponto A para um ponto B. A pergunta é quanto trabalho você tem que dispor para fazer esse tipo de tarefa. Tá certo? Então, uma carga aqui, outra carga aqui, uma carga aqui, uma carga aqui, elas criam aqui uma configuração. Eu ponho aqui uma carga de teste aqui, eu quero levar ela daqui até uma posição outra arbitrária ali. Então eu quero trazê-la de A e levar ela até B. Quanto trabalho? Esse aqui são cargas aqui que estão envolvidas. Q1, Q2, Q3, Q4. A grande pergunta aqui então é qual trabalho para executar essa tarefa? Muito bem. Bom, a força elétrica sobre o Q vai ser basicamente F. Esse aqui é o meu Qzão. Se eu chamar esse cara aqui de Qzão, que eu quero o cara que eu quero movimentar daqui até aqui. A força sobre esse Qzão nada mais é do que Qzão vezes o campo elétrico, certo? Onde o campo elétrico é aquele que foi constituído aqui pela presença de Q1, Q2, Q3 e Q4, tá certo? Então Q1, Q2, Q3 e Q4 ele vai criar um campo em todo o espaço e esse cara aqui, esse campo vai exercer uma força sobre minha carga Qzão. Pode ser uma força de repulsão, pode ser uma força de atração, não sei, uma força qualquer aí, que aponta em uma direção também arbitrária, inclusive pode variar conforme eu vou deslocando aqui de A até B. O fato é que essa força nada mais é do que a carga Q vezes o campo E numa certa região do espaço. Então aqui eu vou ter uma certa força, aqui uma outra força, aqui uma outra. Isso vai depender quanto vale o campo elétrico nessa trajetória aqui. Ok? Bom, se a força elétrica é essa aqui, a força que você deve exercer em oposição a esse campo, tá certo? A força em oposição a este campo tem que ser então menos Qzão E, tá certo? Essa é a força que você tem que necessariamente inferir aqui de forma a cancelar essa força dada pelo campo elétrico. De forma que o trabalho para você levar essa carga de A até B é a força integral de linha da força vezes produto escalar com deslocamento. Tá certo? A força em oposição ao campo elétrico é menos Qzão. Essa Qzão é constante, então sendo integral de A até B de E integral dl, de forma que o trabalho necessário nada mais é do que Q
V de B menos V de A. Então, trabalho necessário nada mais é do que a carga vezes a diferença de potencial entre o ponto B vezes menos o campo, o potencial no ponto A. Tá certo? É por isso então, que a gente diz que a diferença de potencial nada mais é do que o trabalho por unidade de carga que você vai ter para levar uma carga do ponto A até o ponto B. Só que aí não teria que ser negativo? Porque se eu fizer VB menos VA, vai dar negativo o potencial. Então, mas o potencial é definido como menos a integral de EdL. Não é isso? ΔV é igual a menos a integral de E escalar dl. Certo? Isso aqui é A, B, e isso aqui é VB menos VA. Tá certo? Então, menos a integral de EdL é VB menos VA. Então, fica Q VB menos VA. Mas não ficou faltando menos. Faltou menos Aonde? não, senão fica Q, VA menos VB, né? Porque acho que tem aquele menos Q antes da integral. Então, mas aqui, ó, o menos aqui, ó. É que se você subir A definição. fica menos, fica menos. Tá vendo? Ó, aqui fica... Se você... Vamos pagar aqui, ó. Entendi. Beleza? Não, tranquilo. Só para enfatizar É que aqui, ó. assim, o VB vai ser menor do que o VA. E aí vai dar um trabalho negativo, né? Se você pegar o módulo da carga. Ou devemos fazer o módulo da Não, isso vai depender da diferença de potencial de B e A. Não dá para saber. Depende de onde, quem é o potencial maior, se é o VB ou o VA. Ah, leva em consideração a origem como sistema de coordenadas. Então, entendi. Então aqui, ó, é isso aqui, ó. Ops. Tá certo? Entendi. É que eu levei em consideração a origem como sistema da distância até a carga. Aqui eu não falei nada em relação ao potencial VB ou potencial VA. Não sei. Beleza. Não sei de fato. Então é só uma geral assim. Aqui é geral. Se a carga for positiva aqui, por exemplo, e eu quiser levar ele daqui, uma carga positiva daqui para cá, o trabalho, de certa maneira, vai ser negativo mesmo, porque a própria força eletromagnética já está fazendo esse trabalho para você. Você vai ganhar energia fazendo isso, certo? Se fosse fazer um trabalho a favor do campo elétrico. Aí você ganha energia, no fundo, você não gasta, certo? Beleza. Por isso que daria um resultado negativo aqui. Ok? Então, esse cara aqui nada mais é do que VB menos VA, de forma que o trabalho é Q vezes a diferença de potencial. Ok? Então, esse é o trabalho necessário. Vale frisar, né, que como a força é conservativa, o trabalho independe da trajetória, certo? Assim como a diferença de potencial também independe da trajetória, tá certo? E VB menos VA, como eu disse, nada mais é do que o trabalho por unidade de carga. Ou seja, só enfatizando aqui, o potencial entre os pontos A e B é igual ao trabalho por unidade de carga. Onde esse trabalho aqui, né, só enfatizando, é o trabalho necessário para levar a partícula de A até B. Ok? Em particular, né, se você quiser trazer uma carga do infinito até R, a gente vai ter então que o trabalho é igual a Q
V final é o V de R, menos o V do infinito, de forma que se a gente escolher o V do infinito como sendo zero, nosso referencial, o trabalho então vai ser Q V de R. Ok? Então, very important aqui, ó. O potencial elétrico é a energia potencial por unidade de carga assim como o campo é a força por unidade de carga. Tá certo? Essa energia potencial aqui nada mais é do que o trabalho, deixa eu até enfatizar aqui. Essa energia potencial aqui, ó. Ela é o trabalho para se criar um arranjo. Tá certo? Ou seja, para trazer uma carga de um certo lugar até uma posição, eu vou gastar aqui um certo Q, que é a carga que eu quero trazer, vezes o potencial naquele ponto. Trago um segundo, gasto um outro trabalho, trago uma terceira, vou gastando um trabalho. Esse trabalho que eu gastei dá uma energia armazenada ali, que é uma energia potencial, tá certo? Por unidade de carga, né? O potencial, aliás, dá uma energia potencial, que nada mais é do que potencial elétrico, a carga vezes o potencial elétrico. Então, o potencial elétrico é a energia potencial por unidade de carga, certo? Assim como o campo é a força por unidade de carga. Ok? Isso aqui é extremamente importante.